Exercício número 4. Uma onda progressiva propaga-se numa corda elástica de massa 5,6 vezes 10 a menos 2 kg e comprimento de 1,5 metros, com ambas extremidades livres. A corda é mantida sob tração de 1.500 newtons. A frequência é de 150 Hz e a amplitude 0,015 metros. No instante t igual a 0, a corda está na sua posição de equilíbrio. Item A. Escreva a função de onda. Item B. Determine a posição, a velocidade e a aceleração do ponto x igual a 1,3 metros no instante t igual a 5 segundos. Bom, gente, esse exercício ele é um pouquinho diferente, né? Quer dizer, diferente em termos, tá certo? Ele inverte um pouco a pergunta para a gente, né? Ao invés de ele dar a função de onda e pedir as grandezas, ele faz o contrário, tá certo? Ele dá algumas informações para nós, para que a gente possa construir a função de onda. Depois ele faz uma segunda pergunta, né? Tá certo? Que está associado à construção da função de onda. Então notem que é um problema bastante importante nesse sentido, da construção da solução, sabe? Ele diz que tem uma onda que se propaga, né, uma corda, né, e sobre essa corda se propaga uma onda, sabe? A massa dessa corda é essa, 5,6 vezes 10 a menos 2 kg, sabe? Ela tem um comprimento de 1,5 m, ela vibra com uma frequência de 150 Hz e uma amplitude de 0,015 metros. Certo? Essas são as informações que ele dá. Além disso, tem mais uma informação aí que eu acabei não escrevendo, mas que eu vou usá-la daqui a pouquinho. Ele diz que essa corda está sob a tração de 1.500 newtons. Né? Então vamos fazer um pequeno desenho aqui, como eu tinha feito no exercício anterior. Suponham aqui que vocês têm uma corda, aqui uma roldana, né? Tá certo? Essa corda passa por essa roldana e está pendurado aqui um peso, né? Uma massa, tá certo? E a força, né? De tracionamento aqui, né? Quer dizer, força-peso que vai tracionar a corda está, digamos, amarrada aqui, tá certo? Essa força é de 1.500 newtons. Tá legal? Perfeito? Né? E aqui, por exemplo, né, ela vai vibrar com uma frequência de 150 Hz. Bem, bom, com essas informações, nós vamos escrever a função de onda. Certo? A amplitude já veio, né, moçada? Então eu preciso aqui, desculpe, mas um detalhezinho. Ele fala no enunciado que a onda é progressiva, portanto eu já coloquei aqui o sinal negativo. Bom, então isso já foi colocado. Né? Se ele não desse essa informação, não poderia concluir nada. Também não faria muita diferença, mas nós manteríamos o sinal mais ou menos aqui, tá certo? Mas, bom, então, ele já nos disse que a onda é progressiva. Então, para construir a função de onda, eu preciso saber a amplitude, que já foi dada, eu preciso conhecer a constante K, preciso conhecer a ômega, tá certo? Ômega não é difícil. Não é verdade? Ômega não é difícil, haja vista que eu tenho aqui a frequência. Tá bom? Então vamos começar por ele, que é a grandeza mais simples que tem aí na nossa mão. Certo? Então vamos pegar aqui e achar a frequência angular. Tá legal? Vamos começar por ela. Né? A frequência angular, 2π vezes a frequência f, tá certo? E eu tenho aqui 2π vezes a frequência f, que é de 150 Hz. Portanto, né, meu ômega vai dar 300 vezes π. Vou deixar indicado assim, 300π, certo? Se tivermos necessidade, depois fazemos a conta mais detalhada, a gente substitui o radianos por segundo. Pronto, então já obtivemos o primeiro. Tá? Como obter a constante K? A constante K eu posso obter se eu conhecesse o comprimento de onda, mas não me foi dado o comprimento de onda. Então eu não consigo, a partir da definição da constante de número de onda,
né, obter diretamente o seu valor, como foi esse caso aqui. Tá? Então eu tenho que apelar, tenho que fazer uma outra, tentar uma outra via, tá certo? Para calcular a constante K. Então o número de onda vai ser calculado dessa forma, né, através da velocidade. Vejam como. Né? Então vamos ver aqui. Número de onda. Pessoal, não querendo insistir muito, mas observem, né? Todos os exercícios que nós fizemos até então, né, nós tínhamos a velocidade, já tinha sido calculada, enfim, estava ali mais simples de ser feito. Tá certo? Agora já não vai ser tão imediato assim, né? Embora, como vocês vão ver, não é difícil. Veja, eu sei que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, mas eu não tenho o comprimento de onda, notem, né? Então, eu vou reescrever a minha velocidade como sendo ômega sobre K. Tá certo? Bem, aqui é aquela conclusão, né, óbvia. Tá certo? Se eu quero conhecer K, eu preciso conhecer aquelas duas grandezas. Tá certo? O ômega eu já tenho, porém, aparentemente eu não tenho a velocidade. Por que aparentemente? Certo? Aparentemente porque a minha velocidade pode ser calculada independente disso daqui. Bem? Então vamos lá, velocidade de propagação, né? A velocidade de propagação da onda pode ser obtida, certo? A partir daquela expressãozinha que eu mostrei para vocês e que foi discutida na teoria em função da força de tração, tá certo? Da raiz quadrada da força sobre a densidade. Legal? Certo? Bem, a força de tração, né, o enunciado nos diz que vale 1.500 newtons. Né? E a densidade, pessoal, a densidade nada mais é do que a massa sobre o comprimento. Certo? Então, uma massa sobre comprimento, ou seja, 5,6 vezes 10 a menos 2, dividido pelo comprimento 1,5. Tá certo? Né? Então, eu tenho aqui, diretamente, que a densidade vai ser de 3,7. Né? 3,7 vezes 10 a menos 2. Né? Vamos lá. Quilogramas por metro. Quilogramas por metro. Perfeito? Né? Com isso, eu acho a velocidade. Ó. Certo? A velocidade vai ser a raiz quadrada de 1.500. Né? Se vocês quiserem, podem pôr 1,5 vezes 10 na terceira. Enfim, não há problema nenhum. Certo? 3,7 vezes 10 a menos 2. Legal? Então, fazendo essa continha, eu vou obter aqui, já vou pôr o valor numérico, de 201 metros por segundo. Essa é a velocidade de propagação da onda. Bem? Não se preocupem, né? Nossa, uma velocidade muito alta. Tá? Não se preocupem, nós estamos falando de propagação, né, da onda, que significa o quê? Com que velocidade a energia se propaga. Né? É rápido mesmo. Nesse caso, haja vista que vocês têm uma frequência muito alta, né? Vocês estão vendo? 150 Hz significa 150 vibrações a cada segundo, né, gente? É bastante, né? Muito bem. Então, conhecido a velocidade, agora sim eu posso voltar e calcular a constante K. Né? Então assim, vamos concluir aqui. Certo? Eu tenho que a constante K, observem ali, seria ômega dividido pela velocidade de V. Né? Então, o ômega é 300 vezes π dividido por 201. Perfeito? Então, a minha constante K, deixa eu pegar aqui o resultado, certo? Daria 4,69, é isso, né? Só um minutinho. Isso, 4,69, certo? Radianos por. Perfeito? Então, esse é o resultado. Perfeito, gente? Observe que é mais ou menos isso mesmo, né? Nós temos 3 dividido por 2 vezes π, tá certo? Tá?
pouquinho aqui, né? Vai dar 4,69 aí a constante K. Muito bem. Eu tenho praticamente tudo, né? Tá certo? Eu tenho a constante K, tenho ômega, falta só a constante de fase. Então, vamos montar aqui, né? Vamos escrever a função de onda. Tá certo? Então, y de x e t será igual. Vamos colocar aqui os valores. 0,015 vezes o seno, certo? De 4,69 vezes x menos 300 π vezes t mais θ0. Pessoal, como calcular a constante θ0? Para isso, nós precisamos daquilo que se chama de condições iniciais do problema, tá certo? Mas ele nos fala, né? Ele diz o seguinte, tá certo? Que a onda, tá certo? Quando x for igual a 0 e t for igual a 0, o y vale 0 também, tá certo? Essa é a condição, né? Vamos chamar de condição de contorno do problema. A condição de contorno do problema é a seguinte: que x é igual a 0, t é igual a 0, y é igual a 0. Tá certo? Bom, se isso for verdade, se eu substituir 0 aqui, vai dar seno de θ0. Então, com isso, eu tenho que seno de θ0 deve ser igual ao valor do y, que diz ele, tá certo? É igual a 0. Então, o enunciado diz isso. Aqui eu tenho duas possibilidades, tá certo? Eu tenho a possibilidade de θ0 igual a 0 ou θ0 igual a π. Perfeito? Qual das duas eu escolheria? Gente, a escolha disso daí dependeria de uma informação que ele não nos deu, que é a informação da velocidade. Tá certo? Ele teria que ter dado, né, a informação da velocidade da onda, que, ou seja, a derivada do y. Bem, como ele não deu isso daí, nós não sabemos, então é indiferente. Tá bem? Então eu vou ficar com esse valor aqui, vou escolher esse valor. Evidentemente que eu vou escolher arbitrariamente, uma vez que eu não tenho a segunda informação. Tá certo? Então, para esse problema, não teríamos nenhuma consequência. Tá bem? Então, portanto, vamos concluir, né? Portanto, a função de onda y de xt vai ser o quê? Só basta copiar essa expressão, né? Não custa nada, vou fazer novamente. Tá certo? Seno. Deixa eu apagar aqui um pedacinho. Certo? Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui, ganhar um espaço. Né? Certo? Portanto, a minha função de onda ficaria y de x e t igual a 0,015 seno, certo? De 4,69x menos 300 π vezes t. Certo? Essa aqui é a função de onda que descreve o meu movimento. É com ela, por exemplo, que nós vamos então fazer o item B do exercício. Certo? Bem, espero que tenha ficado claro isso, né? Que a escolha do ângulo aqui, vocês já passaram por isso antes, né? Quando a gente estudou movimento oscilatório, tá certo? A gente tinha exatamente o mesmo probleminha, né? Só se definia quando nós conhecíamos a velocidade do oscilador, tá bem? Então, pegando aqui o item B do exercício, ele fala assim: determine a posição, a velocidade e a aceleração do ponto x igual a 1,3 no instante t igual a 5 segundos. Moçada, eu vou apagar esse primeiro pedacinho aqui, né? Que nós já não precisamos mais dele, certo? Para fazer o item B. O item B é bem rápido, né? O item B, então, ele parte da minha função de onda, 0,015 seno, né? Deixa eu pegar ali, 4,69, né? 4,69x
300 π vezes t. Tá legal? Então, o que ele diz? O meu x vale 0,13. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1,3. Né? E o tempo é de 5 segundos. Tá? Então, aqui é 1,3. 1,3 metros. Né? Moçada, o que significa isso? Né? Só para vocês perceberem uma coisa aqui. Certo? Ele falou que a corda, olha, notem bem, a corda tem 1,5 metro. Tá legal? Então, daqui, olha, desse ponto até esse ponto, a corda tem 1,5 metro. Ela está vibrando, certo? Então, digamos que ela estivesse vibrando assim, ó. Tá? Qualquer coisa assim. Legal? Pronto, olha, está vibrando desse jeito. Tá? Se daqui a aqui tem 1,5 metro, digamos, vamos supor que 1,30 metro estivesse aqui, ó, nesse ponto. O que ele está falando é o seguinte, olha, ele está falando é desse pontinho aqui. Esse pontinho vai vibrar transversalmente, olha, transversalmente. Ele vai fazendo um movimento harmônico simples aqui, desde o mínimo de amplitude até o máximo de amplitude. Então ele vai ficar restrito a essa região, subindo e descendo aqui, quando a energia se propaga, como é uma onda progressiva, né, se propaga para a nossa vida. Tá legal? É isso que ele está falando. Então basta que vocês substituam aqui e vocês vão obter uma nova função de onda. Correto? Então, né, substituindo, certo? Eu vou ter que y de x e t vai ser o quê? Eu vou pegar aqui o resultado, tá certo? É o que a gente vai fazer, tá bom? Vamos substituir aqui. Mas antes disso, antes de substituir, tá certo? Ele quer saber a posição e a velocidade. Nós vamos fazer isso sim. Mas antes, vamos calcular a velocidade, tá? Que é uma coisa que nós não fizemos ainda. Então, a velocidade transversal. Vamos fazer assim, porque eu acho que é a melhor ordem que tem. A velocidade transversal, nós chamamos de U, tá certo? E é a derivada da função de onda em relação ao tempo. Tá? É essa velocidade com que ele oscila. Certo? E essa velocidade então vai ser o quê? 0,015 vezes menos 300 π vezes, tá? Vou apagar esse pedacinho aqui, eu não preciso mais dele, vezes a derivada aqui que vai dar cosseno, né? Cosseno de 4,69 x menos 300 π vezes t. Pronto. Certo? Essa daqui é a velocidade. Essa é a velocidade com que, né, a partícula oscila. A aceleração. Aceleração transversal. Né? A aceleração do movimento harmônico simples. Certo? A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Perfeito? Então, ficaria o quê? Menos 0,015, que multiplica 300 π ao quadrado, seno, né, de 4,69 x menos 300 π vezes t. Pronto. Com todas as funções de onda, certo? Nós podemos calcular a posição, a velocidade e a aceleração no ponto. No ponto x igual a 1/3, a 1,3 metros, e o tempo de 5 segundos. Perfeito? Então vamos lá. Para x igual a 1,3 metros e t igual a 5 segundos, eu tenho y é igual a posição. Então, basta substituir aqui os valores, né? Certo? E nós teríamos aqui a posição 0,015 vezes seno, certo?
4,69 vezes 1,3 menos 300 π vezes 5. Essa aqui seria a posição. A velocidade, certo? Seria essa expressão aqui. A velocidade, substituindo aí, daria 8,34 metros por segundo, e a aceleração, certo? Obteria 708 metros por segundo. Tá bem, gente? Então esse é o novo ingrediente, né, que esse exercício nos traz, tá certo? A velocidade transversal e a aceleração transversal. Essas duas grandezas aqui estão associadas, então, ao movimento harmônico simples, né, realizado por cada ponto da corda. Bem? Então, é isso aí. Então, o exercício ele é um pouquinho diferente dos outros, né, justamente porque traz essas informações. Legal? Fechou. Exercício número 5. Um fio fino, cuja densidade linear de massa é igual a 0,0140 kg por metro, tem uma de suas extremidades fixas e a outra extremidade é suspenso um bloco de peso P, como mostra a figura. Determine o valor de P para que seja possível a propagação de uma onda de comprimento de onda de 4 cm e frequência de 950 Hz. Pessoal, temos aqui um exercício que é muito parecido com o exercício que nós fizemos no laboratório, tá certo? Há um tempinho atrás, quando vocês estavam estudando onda estacionária, certo? Então você tem aqui, eu não desenhei, né? Mas vocês podem ver o desenho aí no enunciado, né? Ele tem um mecanismo aqui que vibratório, né? Tá certo? Que ele transmite aqui uma certa energia para a corda, tá certo? Fazendo com que ela vibre, né, a uma razão de 950 Hz, ou seja, uma frequência de 950 Hz, tá certo? O comprimento de onda medido é de 4 centímetros, legal? E a densidade desse fio, né, é de 0,0140 kg por metro, tá certo? Essa corda, tal qual vocês talvez provavelmente lembram, né, da experiência no laboratório, a corda estava tracionada, né? Vocês lembram que lá no nosso equipamento, vocês colocavam aqui uma série de maçores, tá certo? Só que lá, a massa era pré-determinada, né? Tá certo? Vocês controlavam a frequência lá para obter os modos normais de vibração. Aqui não, aqui ele já obteve aqui algumas informações, ele fala assim, qual é então o valor do peso, da força, sabe, que está tracionando essa corda, tá bem? Mas, essencialmente, é o mesmo problema que vocês fizeram no laboratório. Só que lá, no nosso laboratório, até então, nós não tínhamos a teoria, tá certo? Que associava uma coisa à outra, né? Tá certo? Agora nós temos, tá certo? Nós podemos facilmente calcular isso daí. Então, vamos lá, né? Vamos lembrar o cálculo da força-peso aqui de tração, né? Então, o objetivo é a gente calcular a força de tração. Legal? E nós sabemos que a força de tração, nós sabemos que a velocidade de propagação é a raiz quadrada da força de tração sobre a densidade. Não é isso? Estão lembrados? Né? Então, aqui eu tenho então que a força nada mais é do que μ vezes a velocidade ao quadrado. A densidade é conhecida e a velocidade também é conhecida, né? Vamos lembrar que a velocidade pode ser escrita como produto do comprimento de onda vezes a frequência, certo? O comprimento de onda é 4 vezes 10 a menos 2 vezes 950. Portanto, a velocidade, tá certo? Fazendo essa continha aqui, olha, se 950 é 9,5, vezes 10 em segundo, né? Então é simplesmente 9,5 vezes 4. 20 vão 2,
36, 38, certo? Então, a velocidade de 38 metros por segundo. Perfeito? Então, nós temos aqui a velocidade já calculada, 38 metros por segundo. Ah? Vamos ver se está certo isso, né? 22, né? 38 metros por segundo. Pronto, como a densidade já é conhecida, né? É só substituir. Logo, a força de tração, que na verdade é a força P, né, pessoal? Sabe? Eu poderia até ter usado a letrinha P aqui, direto, 0,014, vezes 31. Legal? Esse número aí deu 20,2. Ok? Ao quadrado, né? Desculpem, é 38 ao quadrado. Dá 20,2, tá certo? Newtons. 20,2 newtons. Tá? Então, portanto, aí basta concluir, né? Portanto, a força P é igual a 20,2. Certo? Então, vejam um exercício bastante simples, né? Até perto do que nós fizemos anteriormente, esse é um exercício bem imediato. Tá legal? Mas por que a gente colocou? Para que a gente pudesse relembrar, né? Para que a gente pudesse fazer com que vocês relembrassem que esse exercício também foi feito no laboratório, certo? Experimentalmente lá no nosso laboratório. Bacana? Então fechou.